noite, a graça e a paz, sejam bem-vindos à Noite da Esperança. Uma alegria estar com vocês, mais este momento de meditação e de oração. Nós vamos, nesse mês, ter a oportunidade maravilhosa de reler e estudar sobre o Espírito Santo e a manifestação do Espírito sobre a nossa vida. A série desse mês, então, Sopro do Espírito. Ele desceu até nós, desceu para habitar dentro de nós e nos conduzir a uma vida abençoada, uma vida segundo o coração de Deus. Então, durante esse mês todo, nós estaremos vendo as várias formas como o Espírito se manifesta, age na nossa vida, nos abençoando e nos conduzindo. Nós vamos orar, vamos ler o texto e vamos para a nossa meditação. Pai, obrigado pela bênção desse dia, obrigado porque temos, ó Deus, esse tempo de meditação, de oração, e o Senhor sempre nos acolhe com muito carinho, com muito amor, sempre trazendo a palavra de conforto, consolo e edificação. Agradecemos, ó Deus, a presença dos irmãos e irmãs. Peço a tua bênção especial sobre a vida de cada um. Também nesse tempo, ó Pai, nós abrimos o coração para expor as nossas carências, nossas necessidades, preocupações, mas também para interceder pelos nossos amigos, irmãos, conhecidos, porque nós cremos na tua graça, na tua misericórdia, e cremos que o Senhor ouve a nossa oração e o Senhor derrama a tua bênção sobre todos e todas. Obrigado, ó Pai, ilumine a nossa mente e coração nesse tempo de meditação e que esse vídeo possa ser instrumento da tua graça, instrumento da mensagem de amor, do teu amor salvador em Cristo Jesus e manifesto através do Espírito Santo. Nós oramos. Amém. E amém. Queridos, nós vamos ler dois textos. O primeiro deles é no Evangelho de João, capítulo 16, do verso 8 ao verso 13, que é o próprio Jesus Cristo quem está anunciando a vinda ou a descida do Espírito Santo sobre os seus discípulos, apóstolos e também sobre a igreja. E nós vamos ler Romanos, que é um texto onde Paulo ensina sobre a manifestação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então vamos ao primeiro texto, Evangelho de João, inclusive texto que nós lemos também no domingo, durante a nossa celebração e meditação. João 16, nós vamos ler hoje apenas o verso 7 e 8. Então, João 16, 7 e 8 diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, para que, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Até o 9. Do pecado, porque não creem em mim, até aí. E agora nós vamos ler também Romanos 8. Nós vamos ler Romanos 8, verso 1 e 2, e depois o verso 14 a 17. Então diz assim, Romanos 8, 1 e 2. Romanos, o capítulo 8, todinho, Paulo vai falar sobre o Espírito Santo, né? Então é importante, inclusive, se você tiver tempo, e tenha um tempo, e separe um tempo para ler este capítulo, isso sem dúvida nenhuma vai abençoar e vai trazer conhecimento da manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida
em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Agora do verso 14 ao 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Abba Pai significa paizinho querido. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha só que interessante, quero destacar isso aqui. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Palavra do Senhor, palavra de Jesus Cristo através do Evangelho de João e palavra do Senhor também através do apóstolo Paulo. Lemos esses dois textos. Um eu gosto sempre de destacar, é importante destacar, é o próprio Jesus. João registra as palavras de Jesus. Esse texto, ele pertence ao último momento que Jesus estava vivendo com os seus discípulos antes da sua morte e ressurreição. São palavras de conforto, são palavras de instrução, são palavras de segurança aos discípulos, porque eles iam passar por aquele momento muito tenso, que todos nós reconhecemos a grandiosidade desse momento, que é a morte de Jesus Cristo, que é uma morte muito terrível, muito violenta, tortura. Então Jesus está, de certa forma, preparando o coração dos seus discípulos, e mesmo por isso a gente sabe que eles ficaram muito impactados, o que é natural, ficarem impactados com a morte e crucificação de Jesus. Então Jesus está falando da presença do Espírito Santo, que ele vem para continuar o ministério de Jesus, que ele vem para confirmar aquilo que Jesus havia ensinado, para consolidar, para testemunhar, para chancelar, para confirmar aquilo que Jesus havia vivido com os seus discípulos, e isso traria força, poder para que os discípulos continuassem a caminhada de proclamação do Evangelho a todos e todas. Paulo também fala sobre o Espírito, mas ele fala de maneira mais simplificada, como se ele estivesse pregando e ensinando a comunidade romana sobre a manifestação do Espírito. Um texto não está em conflito com o outro, um não exclui o outro. Na verdade, Paulo está também reproduzindo tudo aquilo que ele aprendeu de Jesus Cristo, a tudo aquilo que ele tem recebido da manifestação do próprio Espírito no coração de Paulo. Após a sua conversão, após a sua transformação em Cristo Jesus, ele passa então a ser um importante pregador, um importante mestre, ensinador da igreja de Roma, da igreja de Corinto, os Efésios, todas as cartas que Paulo escreve. E Paulo, aí no capítulo 8 e outros textos que ele fala também em Efésios, sobre o Espírito Santo, é um ensino, trazendo clareza, trazendo edificação para a igreja. Paulo reafirma, enfatiza de maneira maravilhosa a obra do Espírito Santo na vida do cristão. Então nos ajuda a compreender e a crer que a manifestação do Espírito é algo grandioso, um favor maravilhoso, mais uma expressão do amor de Deus para nós. E esses textos, eles nos ajudam a compreender algo importante, a compreender que somos pecadores, somos salvos e somos filhos de Deus. Então isso é muito importante, é o que nós vamos tratar aqui. Então, primeira coisa sobre pensar essa questão do pecado. Nós temos muita dificuldade de pensar sobre a questão do pecado, porque isso nos leva a pensar sobre a nossa culpa, sobre os nossos erros, e de certa forma nos faz perceber que nós somos falhos, e que
pensar sobre os próprios erros, assumir os próprios erros e assumir o próprio pecado nos leva a um ambiente de humilhação e humildade. E é muito difícil, nós temos muita dificuldade com isso. Ainda mais numa sociedade que vive a ilusão da perfeição ou do sucesso. Então, a gente percebe que as pessoas têm muita dificuldade de reconhecer que são fracas, que são limitadas e que são, às vezes, falhas e que são pecadoras, né? E isso se torna ainda mais grave porque na nossa sociedade isso é excludente, exclui. A pessoa que é fraca, a pessoa que é falha, a pessoa que comete erros, né? Na grande maioria, fortemente, a sociedade exclui. Só que essa não é a relação que nós temos com Deus e Deus não nos trata desta mesma forma, né? A sociedade é injusta, a sociedade é dura, a sociedade é exigente. Agora, quando nós somos convidados a reconhecer as nossas falhas e os nossos pecados e o nosso pecado, isso tem um propósito dentro da teologia bíblica, dentro da relação com Deus, de que Deus quer derramar sobre nós perdão, graça e restauração. Então, o ser humano, sem Deus, ele é pecador. Alguns textos, o próprio Romanos, capítulo 3, diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Glória de Deus aqui carecem de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a perfeita glória de Deus. Então, carecem de Jesus Cristo. Todos pecaram. O salmista, inclusive, diz: eu nasci em pecado. Nós somos pecadores por causa daquela situação que aconteceu na narrativa da criação. Na criação, quando Adão e Eva também cometeu o pecado e o pecado de se afastarem de Deus. E aqui a gente precisa compreender um pouco o que é pecado. Eu percebo que às vezes nós fazemos muita confusão, né? O que é pecado para nós? O que nos ajuda a saber que uma determinada situação, uma determinada coisa, um determinado comportamento é pecado? Como é que eu vou saber se aquilo... Porque também as coisas mudam, o comportamento de vida, a própria vida muda de cultura para cultura. Pode ser que numa cultura algo é errado, na outra não é errado. Mas como é que eu sei o que é pecado? Eu acho que algumas coisas nos ajudam quando a gente consegue definir isso. Eu vou trazer uma definição para tentar nos ajudar a definir o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus e atrapalha os projetos de Deus para a nossa vida e para o seu reino. Então, pecado para mim, e aquilo que eu tenho estudado e aprendido da palavra de Deus, pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, do propósito que Deus tem para a nossa vida e para o seu reino e igreja. Então pode ser que alguma coisa seja boa dentro da nossa sociedade, mas que seja um pecado. Por quê? Porque nos afasta do propósito que Deus tem para a nossa vida. Eu estava ontem conversando com o pastor Isaac, quando a gente estava refletindo um pouco sobre isso. Deixa eu compartilhar com vocês. Eu fiz essa pergunta para ele: o que é pecado? E a gente começou a conversar e refletir sobre isso. Foi um momento muito, muito gostoso, muito edificante. E eu disse para ele: se você, por exemplo, desistir de continuar o ministério pastoral, ele falou assim: não, pastor, eu não quero mais pastorear, eu não quero continuar, mas eu quero, vou procurar um emprego, vou trabalhar, vou cuidar da minha esposa, da minha família, né, e assim por diante. Está errado? Não está errado, ele simplesmente está mudando a trajetória de vida, né, dele. Vai procurar um emprego, vai trabalhar, né, vai continuar sendo cristão, crente, vai continuar participando da vida da igreja, só que ele vai desistir da vocação ministerial, pastoral. Nessa situação, isso é pecado. Por quê? Porque ele está desistindo de um projeto que Deus deu para a vida dele, tem para a vida dele.
É uma coisa boa, ele vai trabalhar, vai continuar sendo evangélico, vai ser crente, vai continuar na igreja, vai cuidar da sua família, vai cuidar da sua filha, vai continuar vivendo os valores cristãos, só que ele não está obedecendo, ele não está seguindo especificamente a vocação e o propósito que Deus tem para a vida dele. Olha, perceba como é complexo. Às vezes você está fazendo algo bom, aquilo não é algo ruim dentro do contexto social que você vive, mas se vai contra a vontade de Deus e o propósito de Deus e o propósito que Deus tem para o seu reino, a sua igreja, isso pode estar impedindo a bênção de Deus para a tua vida e isso pode ser pecado. Então perceba que nós precisamos ter esta comunhão com Deus e essa percepção do pecado. Nós temos essa percepção quando nós temos comunhão com Deus, quando nós estamos em sintonia com Deus. E é aquilo que o Jesus Cristo e João registra de Jesus falando: convencerá vocês do pecado. Né? Por que convencerá do pecado? Porque a gente não tem plena consciência do pecado. Então a presença, a consciência do pecado, quem nos dá é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus. Pode ser que a gente viva no mundo uma série de situações e às vezes coisas ruins. A gente percebe que a humanidade, distante de Cristo, distante de Deus, ela comete uma série de pecados e para a humanidade, para que as pessoas, isso é tudo muito natural, isso é tudo muito normal. Né? Você enganar, você mentir, você pisar em cima das pessoas para poder subir na vida. Agora, quando nós temos a percepção do pecado com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo, ele que nos convence, ele que nos mostra. E o texto de João diz assim, que ele nos convencerá do pecado. O que está relacionado ali de maneira direta, convencer do pecado? Ou seja, convence do pecado. Qual é o pecado que está ali relacionado diretamente àquilo que João está dizendo, que Jesus está dizendo? Porque não creem em Jesus Cristo. Então, o princípio do pecado é não crer em Jesus, é estar afastado de Deus. Então, tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos prejudica a nossa relação com Deus, isso é pecado. E aí ele nos convencerá, ele vai abrir a nossa mente, o nosso coração, ele vai trazer clareza para que a gente enxergue essas coisas e mude de vida. Né? Então, o Espírito Santo, ele abre os nossos olhos para enxergar a sua vontade e para enxergar também aquilo que não é da sua vontade e aquilo que traz prejuízo para a nossa vida. Agora, por que? É outra pergunta importante. Por que Deus quer fazer isso? Por que Deus faz isso? Nos traz a consciência do pecado e nos livra do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. É aquilo que nós aprendemos com Paulo. Então Deus, ele quer vida para nós. E o pecado traz morte para nós. Né? O pecado traz morte não porque Deus nos condena, não, porque a própria consequência do pecado é morte. Né? É interessante a gente ressaltar. Por que Jesus Cristo veio? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo já estava perdido. O mundo jaz no maligno. Olha só o que diz novamente Romanos 3,16. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha o que diz Efésios 2,1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então a situação nossa sem Deus é de morte. Jesus veio para trazer vida. E a presença do Espírito Santo, ele vem para nos convencer de que nós estamos mortos, nós estamos sem Deus, estamos mortos, e em Cristo nós temos vida. Então, ele convencerá dessa situação.
Nós estamos tão mortos que a gente não tem nem percepção da própria realidade. O Espírito Santo é que nos traz essa percepção, trazendo e mostrando para nós que o pecado nos deixa numa situação de morte e em Cristo nós temos vida. Olha o quanto isso é maravilhoso. Olha o quanto isso é grandioso. A obra do Espírito Santo é testificar, é confirmar, é convencer algo maravilhoso, vida. Vida eterna em Cristo Jesus. E aí, então, no último ponto, e aí concluindo esse momento de reflexão e meditação, né? A presença do Espírito Santo, ele nos mostra que somos pecadores, não para nos humilhar, não para nos fazer sofrer, não para nos oprimir, mas para nos salvar, mostrar que nós somos incapazes e que mesmo sendo incapazes, pecadores, condenados, ele vem para nos salvar. E nós precisamos reconhecer e reconhecemos a manifestação do Espírito. E aí, Romanos 8:1, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, olha o que ele vem confirmar. Ele vem assim chancelar, ele vem reafirmar isso ao nosso coração. Vocês estão em Cristo, vocês não estão condenados, não há condenação para vocês, porque Jesus já pagou o preço pela sua vida e pela sua salvação. Romanos 8,16, ele testifica, ele confirma, afirma algo com convicção, comprova a veracidade. É isso que significa testificar. Então o Espírito Santo no nosso coração, ele traz a plena certeza de que nós somos salvos. Salvos por amor, salvos pela graça. E isso é infinitamente maior do que o pecado. Isso não se compara com o poder do pecado. O pecado é pequeno. O inimigo é pequeno. O inimigo já foi julgado, derrotado e destruído. O pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas. E o Espírito Santo traz essa clareza, essa consciência, essa confirmação. Testifica, somos filhos, somos salvos, Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou e Jesus está guardando lugar para nós na morada celestial. Agora, isso não tem prova científica, isso é que a gente sente no coração. Então, o Espírito Santo traz essa certeza plena ao nosso coração. Recebemos a salvação e a confirmação de que somos realmente salvos. Então, dentro do contexto bíblico, dentro do contexto cristão, reconhecer que somos pecadores é um trabalho da presença do Espírito, mostrando para nós que nós somos pecadores e que nós cometemos o pecado, e somos chamados, e somos convocados, e somos atraídos para o arrependimento, para o perdão, para a confissão, para também a súplica, e nós recebemos a salvação. Se confessar os nossos pecados, o Senhor é justo, é fiel para nos perdoar os pecados. Então, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação. A salvação e a presença do Espírito confirma este ato grandioso e maravilhoso, expressão da misericórdia e do amor de Deus por nós. Que assim a gente possa desfrutar da presença e da certeza que somos perdoados, que somos purificados, que somos salvos, que somos filhos e que para nós não há condenação, porque Jesus pagou o preço, Jesus nos libertou, Jesus nos purificou, Jesus nos lavou. Amém? Deus abençoe. Nós vamos orar agradecendo essa obra grandiosa do Espírito Santo, trazendo a plena certeza ao nosso coração de que somos purificados, somos regenerados, somos salvos. Vamos orar.
Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela presença do teu Santo Espírito, testificando, confirmando que somos filhos, que somos salvos, que fomos alcançados pela tua graça e misericórdia, pelo teu amor, pelo milagre grandioso de Jesus na cruz, na ressurreição, e que o Senhor Jesus está nos aguardando na morada celestial. Glória, honra ao teu nome, gratidão imensa, ó Pai, por este ministério, por esta obra maravilhosa. Que esta palavra alcance os corações daqueles que carecem de perdão, de restauração, de renovo, ó Pai. Que o teu Espírito traga a alegria da salvação aos corações que ouvirem essa mensagem e que possam compartilhar para que esta mensagem de graça, de amor eterno de Jesus Cristo, da presença do Espírito lavando, purificando, regenerando, restaurando, alcance aqueles que precisam ser alcançados. Obrigado, Senhor. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, um grande abraço. Deus abençoe e até a próxima noite da esperança.